Vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. Aproveitei aqui para dar uma lida aqui no chat aqui. Pessoal que está com problema, Rebeca, né? Sem problemas, Rebeca, não tem problema não, tá? Problema na câmera. O Jefferson está com problema do microfone. Qualquer coisa você manda no chat aí, Jefferson. Já voltou já ao normal. Voltou, valeu. Beleza. Voltou. A Rebeca está com problema aí, está internada, né? Beleza. E o cachorro é meu, gente. Eu até avisei aqui logo no início da aula aqui que de vez em quando ele dá umas latidas aqui, faz parte, né? Essa nova realidade nossa aí acaba expondo essas questões aí de não tem como a gente fazer uma aula sem nenhum tipo de ruído. Houve no semestre passado, todo dia à noite passava um carro aqui de som aqui. Esse semestre, graças a Deus, ainda não passou, que era pior. Parava aqui embaixo do prédio, ficava me dando pamonha aqui, fazendo anúncio, aí a gente tinha que esperar ele ir embora para poder continuar. Mas é isso mesmo, faz parte, né? Vamos tocar o barco. Pessoal, é o seguinte, eu vou botar aqui para vocês o número do meu WhatsApp. Por que eu vou botar para vocês? Porque a gente vai fazer um grupo aqui da turma. Está errado, desculpa. Vou botar um número. 957. Esse número aqui. Vai fazer um grupo no WhatsApp da turma, tá? Esse grupo, ele vai agilizar a comunicação entre a gente e a gente vai estar aí conversando, né? E eu passo o link das aulas lá também, além do Moodle. Professor? Enfim. Oi? Licença, te interromper. É que a gente fez um grupo ontem, aí tá o professor de matemática também, que foi da aula de ontem. Tem algum problema se unir tudo nesse grupo? Não, tem que ser um grupo só para contabilidade geral. Ah, sim. Entendeu? Tá bom. Porque os assuntos vão ser específicos da nossa disciplina. Então, eu vou criar um grupo só da nossa disciplina mesmo. Aí eu vou pedir para vocês mandarem um oi nesse número que eu passei, esse último aí, ó, 99657-4018. Vocês vão mandar um oi nesse número para mim, no meu WhatsApp, que eu vou criar um grupo para gente da nossa turma. Tá bom? Ah, sim, ok. Galera, seguinte, ó. Vira e mexe, eu vou estar passando um vídeo para vocês. Por quê? Porque para não ficar uma aula cansativa, né? Imagina só. Vou ficar falando aqui 19h15 até as 22 horas, ninguém aguenta, né? Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo aí dinamizar com outras ferramentas, e aí, vira e mexe, eu coloco um vídeo, né? Passo atividade. Hoje, a gente ainda não vai ter uma atividade, mas já na próxima aula a gente já vai ter atividade para fazer. Então, eu vou tentar ao máximo deixar essa aula mais próxima possível de uma aula mesmo presencial, né? Obviamente que não tem como fazer exatamente como uma aula presencial, mas, enfim, passo um exercício para vocês fazem o exercício, a gente depois vem, corrige, vamos tentar aí, né, fazer a coisa ficar boa, ficar suave, ficar atrativa para todo mundo, e não ficar cansativo, o barulho aqui, alguma coisa. E não ficar cansativo para vocês também, tá certo? Então, vou passar agora um videozinho mais curto do que aquele que eu passei, que fala sobre a história. Eu falei rapidamente ali nos slides para vocês. Esse vídeo ele fala sobre a história da contabilidade. É um vídeo de, acho que, 9 minutos, 6 minutos, não sei, vou ver aqui. Tá bom? Eu vou passar aqui para vocês. Estão vendo aí a tela aí do YouTube? Sim. Ok. Através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. O homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao contar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos.
Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates e atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. Os séculos passam. Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu, e com ela um povo que deixou seu legado até os dias de hoje, os egípcios. O papiro, colhido às margens do Grande Rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Nos portos de Tiro e Sidom, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica vieram os romanos. Nascia o maior e mais desenvolvido império da antiguidade, que se expandiu por toda a Europa, norte da África e Oriente Médio, conquistando povos e nações, levando a paz romana e o que se pode chamar de um sistema jurídico de contabilidade organizada. Mas impérios nascem, crescem e morrem. E com Roma não foi diferente. Hordas de bárbaros invadiram a península. Os sons das batalhas ecoavam por todos os rincões. Era a queda do Império Romano. O tempo não para. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos avançar alguns séculos. Vamos para o final da Idade Média, para o Renascimento. Os árabes, ao invadir a Península Ibérica, trouxeram obras manuscritas de contabilidade que muito influenciaram o comércio na Velha Europa. Comércio este que floresceu nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa. Os comerciantes necessitavam de uma estruturação capaz de refletir os interesses dos credores e investidores e que era, ao mesmo tempo, útil nas suas relações com os consumidores e fornecedores. A sistematização da contabilidade estava a caminho. Também as artes e a ciência se desenvolviam. O mundo deixava a idade das trevas. Era o Renascimento. E com ele a figura de Luca Pacioli, frade franciscano, autor de uma obra que expõe o método das partidas dobradas, princípio contábil, segundo o qual todo lançamento a crédito numa conta faz com que surja outra conta, onde é registrada a mesma importância na débito. Agora estamos no ano de 1500. Era descoberto o Brasil. E com a instituição do governo geral, chegaram os provedores da fazenda, que acumulavam este cargo com o de computador. Eram os nossos primeiros colegas em solo brasileiro. Com o desenvolvimento da colônia, cartas régias passaram a regulamentar os princípios contábeis e instituíam cargos e funções na administração fazendária. Em Portugal, em 1770, foi baixada a lei que regulamentava o exercício da profissão contábil. E a partir da vinda da família real para o Brasil, iniciava-se o ensino contábil em terras brasileiras com a instalação, em 1810, da Aula de Comércio da Corte. A partir daí, novas escolas eram fundadas, disseminando o ensino e desenvolvendo normas e métodos. A mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil que se tem notícia no Brasil é a Associação dos Guarda-Livros da Corte, fundada em 18 de abril de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. A classe contábil se organizava. Mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muita água correu, isto é, muitos anos se passaram. Vamos, então, para o século XX.
Em 1905, os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo eram reconhecidos como oficiais. De lá para cá, observa-se uma história de lutas com a fundação de associações profissionais, sindicatos e institutos. Em todos estes organismos estava o fio condutor que levaria a criação dos Conselhos Federal Regionais de Contabilidade. Em 1924, realizava-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade e foi enfático ao recomendar a aprovação de uma lei para regulamentar o exercício da profissão. Mas para chegar a este objetivo, foi preciso uma grande luta em que não faltaram idas e voltas de projetos que eram apresentados e não apreciados. Finalmente, o presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei número 9.295/46, reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil. Devemos tudo isso à tenacidade de homens como o professor Francisco Dauri, o professor Frederico Hermann, o senador João Lira, o professor Hilário Branco e outros, que com seu trabalho incansável ajudaram a consolidar a profissão. O sistema CFC/CRC tem absoluta consciência do cumprimento de sua missão institucional, assegurar o exercício legal da profissão. Afinal, são 400 mil profissionais, 70 mil empresas de contabilidade em todo o território nacional. A capacitação e a valorização do contabilista, o fortalecimento de suas entidades representativas e a promoção do desenvolvimento contábil são objetivos perseguidos no dia a dia. Hoje, o sistema desfruta de credibilidade e prestígio político, sobretudo em razão do seu código de ética, da democratização da representatividade legal, com todos os conselhos regionais tendo assento no plenário, da elaboração das instruções técnicas contidas no acervo das normas brasileiras de contabilidade, da dotação de sedes próprias em todos os estados e disponibilização de meios e facilidade de mobilização de inteligências. A busca do autoconhecimento vem sendo alcançada com a promoção de encontros da classe, com a própria classe, a exemplo dos congressos brasileiros de contabilidade, lançando luzes sobre o futuro do fazer contábil adotado no Brasil. E daí em diante, segue concretizando uma a uma cada conquista, na sua inarredável determinação de construir um futuro sempre melhor para a classe contábil, para o bem da sociedade brasileira em sintonia com a humanidade. Ok, ali já virou já a propaganda do CFC, vocês viram, né? Mas, enfim, a ideia era justamente trazer aquela parte ali da história da contabilidade, né, que eu tinha comentado com vocês nos slides, tá bom? Uma coisa que é importantíssima é o seguinte: primeiro ponto, gente, a gente tem que estar focado sempre nesse conceito que foi passado hoje. Então, assim, eu vou trabalhar isso muito calmamente com vocês, mas a gente vai reforçando isso a cada encontro nosso, tá? Então, hoje, nós entendemos que débito e crédito não têm o mesmo conceito daquilo que nós entendemos como débito e crédito no dia a dia, certo? Tem que saber que na contabilidade, um saldo devedor é um saldo de alguém que deve alguma coisa a alguém. Um saldo credor é um saldo de alguma coisa que pertence a alguém, ok? O fato de eu estar positivo não necessariamente me dá uma condição de credor. Vocês conseguem entender que existe diferença entre um saldo credor e um saldo positivo? A minha conta bancária, ela pode estar positiva se o banco me fornece dinheiro, certo? Então, nesse momento, eu posso entender
no meu cotidiano que eu estou positivo, eu tenho dinheiro para utilizar, mas aquele dinheiro não me pertence. Então, contabilmente, eu estou devedor. Eu estou com recurso que está em minha posse, né, mas não é de minha propriedade. Ou seja, o conceito contábil traz justamente essa característica. E entender o que é credor e o que é devedor dentro da contabilidade e dentro de um patrimônio. Né? Nós estamos falando do estudo de um patrimônio. Uma outra coisa importantíssima é o seguinte, nós falamos de método das partidas dobradas. Né? O que é o método das partidas dobradas? Envolve débito e crédito. Olha só, gente, dentro da contabilidade, não existe um saldo credor que não tem uma contrapartida de saldo devedor, ou vice-versa, entende? Então, se você pensar num saldo credor, tem que existir um saldo devedor do outro lado. Se você pensar num saldo devedor, tem que existir um saldo credor. Isso é o quê? Partida dobrada. Nós sempre teremos os dois lados. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que dinheiro não cai do céu, basicamente falando. Que patrimônio não aparece do nada. Tá? Então, a contabilidade, ela entende que se você tem um patrimônio, ele tem que ter uma origem, certo? Então, é origem e aplicação de recurso, basicamente falando. Tudo que a gente tiver no nosso patrimônio representado como crédito, existe um lado devedor desse crédito. E tudo que a gente tiver representado como um débito, existe um lado credor, certo? Exemplo, falamos do carro. Você fez o financiamento do carro. Esse carro passa a fazer o quê? Parte do seu patrimônio, ele compõe o seu patrimônio. Então, do lado positivo, você tem a representação de um veículo compondo o seu patrimônio. E do outro lado, que é o lado negativo, você tem a composição de uma dívida que está o quê? Possibilitando a existência desse bem no seu patrimônio. Então, o patrimônio, ele sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. E aí nós vamos entrar numa questão que nós chamamos de equação patrimonial. Eu vou passar agora para vocês alguns slides, e assim, esses slides, eles trazem para a gente uma noção do conteúdo que a gente vai estudar durante todo o semestre, basicamente falando. Né? A gente vai falar de algumas coisas que a gente vai ver mais na frente. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um panorama, né, do que deve ser estudado ao longo desse semestre. E aí, a gente vai trabalhar essas informações passo a passo, tá bom? Então, hoje, a gente vai ficar aqui conversando sobre débito e crédito, sobre partidas dobradas, sobre a história da contabilidade, eu vou mostrar um panorama sobre tudo que a gente vai ver aqui. E vou falando para vocês o entendimento disso, vou explicando para vocês esses conteúdos que nós vamos ver, mas a gente vai reforçar esse conteúdo ao longo do semestre. Então, assim, você não vai aprender contabilidade somente hoje. A contabilidade, ela é uma escada, ela tem que ser, né, passo a passo ali, você tem que pisar em cada degrau, e a gente só vai subir para o próximo degrau quando você tiver segurança naquele degrau que você está pisando. Essa segurança depende também de vocês. Então, vocês precisam também estarem focados, estarem seguros, né, de preferência não perderem as aulas, se perderem, assistam de verdade, né, não venham para os encontros sem assistir às aulas anteriores, por quê? Porque senão vai gerar dificuldade, vai gerar ruído no aprendizado, e isso não é bom para vocês, muito menos para mim. Meu objetivo é deixá-los totalmente confiantes, totalmente tranquilos, para fazerem as demais disciplinas que dependam da contabilidade geral, ou, enfim, para a vida de vocês, sempre que vocês precisarem de utilizar a ciência contábil, tá bom? Então, vou passar aqui agora um slide, como eu falei para vocês, que tem a composição aí do que nós vamos ver aí ao longo do semestre. Todo mundo está vendo o slide aí? Sim.
Sim. Sim. Ok. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que temos que saber também na contabilidade, tem toda uma parte teórica, né, que envolve esse processo contábil, o arcabouço teórico contábil, e nós temos diversos ramos de contabilidade. Nós temos a contabilidade financeira, que é a contabilidade que a gente mais estuda, né, durante o curso de administração, da parte que tem a ver com contabilidade e do curso de contabilidade também, certo? Então, a contabilidade propriamente financeira que nós falamos é aquela que oferece informação para as partes externas, ou seja, governos, investidores, usuários, pessoas interessadas. Então, é a contabilidade que trata das demonstrações financeiras, né, balanço patrimonial, que é um retrato do patrimônio em determinado momento, demonstração dos resultados, né, ao longo de um determinado período, se a empresa teve lucro, se teve prejuízo, como é que esse lucro foi composto, quais são as despesas associadas, quais são as receitas, por aí vai. Então, nós temos diversas demonstrações, né, entre as principais, nós temos aí o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício, mas temos outras também, vocês vão ver posteriormente. Nós temos um outro ramo que é chamado de contabilidade gerencial. Esse ramo, ele oferece informação para as partes internas, ou seja, gerir o negócio. Quem é interessado em gerir o negócio? É o administrador da empresa, é o gerente da empresa, enfim, é o controller, a pessoa que está lá dentro, certo? Então, nós temos diversos agentes envolvidos dentro da empresa, dentro do ambiente, né, de administração da empresa, que precisa de tomar decisão. E ele precisa da contabilidade voltada para um aspecto, né, uma forma gerencial, ou seja, onde a contabilidade atenda à necessidade de gerenciamento do negócio. Outra coisa é você fazer demonstração financeira para entregar para o governo, entregar para o sindicato, entregar para um banco, entregar para um stakeholder, enfim. Outra coisa é você gerir o seu negócio internamente, você gerir seus custos, seus resultados, enfim. Então, nós temos essas ramificações que pode-se dizer que são as duas principais ramificações da contabilidade. É a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, certo? E aí nós temos também a contabilidade fiscal, que tem apenas a finalidade de oferecer informações para efeito de apuração de tributos e impostos, né? Por isso que é falado, chamada de contabilidade fiscal. Então, atende o governo, atende o fisco, certo? E aí temos diversas informações diferentes dentro da contabilidade que são trabalhadas nesse sentido. Trouxe aqui para vocês, ó, tirei lá do Wikipédia, quais são os ramos da contabilidade, ou seja, quais são as aplicabilidades da contabilidade, onde a contabilidade se insere. Olha só o tanto de ramos que envolve a contabilidade. Nós começamos aí, ó, com auditoria, nós temos contabilidade administrativa, contabilidade agrícola, contabilidade ambiental, contabilidade analítica, contabilidade aplicada, contabilidade atuarial ou previdenciária, contabilidade bancária, comercial, de custos ou industrial, departamental ou divisional, de recursos humanos, de seguros, de transportes, doméstica, de serviços, contabilidade estratégica, contabilidade financeira, contabilidade fiscal, contabilidade geral, contabilidade gerencial, contabilidade gráfica, contabilidade hospitalar, hoteleira, imobiliária, industrial, já foi falado, acho que repetiu aqui, internacional, mercantil, nacional, orçamentária, pública, rural, superior, teórica e tributária. Gente, olha o tanto de aplicações da contabilidade, tanto de ramos, tanto de campo de estudo, né? Então, assim, é uma ciência muito ampla, muito ampla. O curso de contabilidade, ele poderia até ter uma quantidade de créditos até maior, que contemplaria perfeitamente a quantidade de assuntos a serem tratados, entendeu? Não seria nenhum tipo de problema. Então, nós temos diversas práticas diferentes, né, para as finalidades contábeis, certo? Nós temos uma prática
de contabilidade, que é preconizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, e aí os normativos são os instrumentos são específicos, né? Nós temos uma prática de contabilidade para gestão de negócios, nós temos uma prática de contabilidade para o fisco. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos diversos normativos diferentes. Ou seja, a contabilidade ela não é vista somente por um prisma. Ela é vista em vários aspectos, e nós temos que saber diferenciar, né? Aquilo que atende ao fisco, aquilo que atende ao Conselho Federal de Contabilidade, aquilo que atende à gestão dos negócios. Daí as figuras dos Conselhos Federais de Contabilidade, Conselhos Regionais de Contabilidade, e eles têm o objetivo de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Uma questão importantíssima aqui, gente, é a questão da essência sobre a forma. Nós vamos ver ao longo do curso, ao longo desse semestre, que a contabilidade, o objetivo dela é o quê? Fazer o controle patrimonial, certo? E, além de fazer o controle patrimonial, ela tem que demonstrar qual é a real riqueza de uma entidade, de um patrimônio. E para isso acontecer, né, para a contabilidade ela ter relevância dentro desse processo, ela tem que apresentar informações que realmente têm a ver com a realidade. Ou seja, é a prevalência da essência sobre a forma, certo? Às vezes, aquilo que se enxerga dentro de um patrimônio, né, em termos de relatório, não necessariamente vai trazer a realidade do patrimônio para a pessoa que está lendo. Então, a contabilidade ela tem essa preocupação de não passar informações que induzam os seus usuários a tomarem decisões errôneas ou fazerem interpretações incorretas acerca do patrimônio. A operação deve ser apresentada de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente obedecendo à forma legal, demonstrando assim uma visão justa e verdadeira da situação patrimonial da empresa, certo? Então, o que prevalece mesmo é a essência do patrimônio. Uma palavrinha que nós vamos ver bastante ao longo do curso é transação, né? O que é uma transação? Qualquer evento que altere o patrimônio de uma entidade, que possa ser registrado de forma confiável. Então, todas as transações precisam ser registradas na contabilidade. Gente, se nós estamos falando de um controle patrimonial, certo? Não são as transações ocorridas ao longo do tempo dentro de uma entidade que vão transformar esse patrimônio. Então, essas transações precisam ser registradas, obviamente. Por quê? Porque elas alteram o patrimônio. O que é uma transação? Exemplo, a empresa vendeu mercadorias. Isso é uma transação. Isso altera o patrimônio dela? Sim. Sim, altera. Por quê? Porque ela retira mercadorias do estoque, ela recebe algo em contrapartida, né, que pode ser dinheiro, pode ser um cheque, pode ser uma duplicata, enfim, não interessa, pode ser uma nota promissória, outras diversas formas de recebimento dessa transação, certo? E tem a questão do lucro ou prejuízo. Então, tudo isso altera o patrimônio da empresa e é passível e deve ser registrada. Vamos ver também que a contabilidade ela é regida por princípios, certo? Então, como toda ciência organizada, nós temos que ter regras basilares que regem as atividades a serem seguidas em termos contábeis pelos seus profissionais. E aí, um dos princípios, né, um dos princípios basilares que nós temos aí é o que nós chamamos de princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? A separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, certo? Ou seja, a empresa ela não pode ser gerida e os patrimônios dos seus sócios, né, patrimônios pessoais, não devem se misturar com o patrimônio da empresa. Os negócios físicos do sócio não se misturam com os negócios da empresa. Então, se a empresa tem um caixa, o sócio não pode pegar esse caixa para pagar as contas pessoais do filho, da esposa. Ele tem que tirar, sim, o seu prolabore, através do seu prolabore, fazer o pagamento, mas não misturar
o patrimônio, o caixa da empresa com seu caixa próprio, enfim, esse tipo de coisa que a gente vai ver ao longo do tempo, eu vou explicar, né, para vocês, com mais tranquilidade. Nós temos outro princípio, que é o princípio da oportunidade. As variações patrimoniais devem ser registradas imediatamente, de forma integral, certo? Ou seja, gente, se nós temos uma ciência, né, que traz para a gente, tem um objetivo de controle patrimonial e de oferecer informações onde o gestor pode tomar a decisão, se esse sistema não funcionar de forma correta, não fazer o registro no momento correto, as possibilidades de cometimento de erro é muito grande, até porque um dos objetivos é o quê? O gerenciamento do próprio negócio. Um dos objetivos também é oferecer informação para o fisco. Então, você precisa ter um sistema que esteja operando de forma integral, de forma imediata, não é? A contabilidade, ela não pode ter delay, você não vai fazer um registro daqui a uma semana de uma transação que aconteceu hoje. Então, o que aconteceu hoje é registrado hoje, certo? Então, isso tem a ver com o princípio de oportunidade. A gente vai ver mais também à frente, com mais tranquilidade. Um outro princípio, que é o registro pelo valor original. A gente vai ver também como é que a gente faz os registros contábeis, né? Eles devem ser considerados pelos seus valores originais, e a gente vai entender o porquê disso também. Esses registros precisam ser expressos em moedas correntes do país, e por aí vai. Um outro princípio importantíssimo, que é o princípio da competência, né? Vocês vão entender o que é competência. Na verdade, talvez até vocês já saibam sobre isso, se a gente parar, por exemplo, e pensar no nosso contra-cheque, certo? Contra-cheque no nosso trabalho, no nosso emprego. Nós temos lá, não sei se vocês já repararam, um campozinho que diz lá, mês competência. E um outro campozinho que diz mês pagamento. O que significa isso? Mês competência foi o mês trabalhado. A gente trabalhou, por exemplo, em janeiro, e o pagamento ocorreu somente no 5º dia útil do mês de fevereiro, certo? Então, um mês de pagamento é um mês que você recebe pelo seu trabalho, e o mês de competência é o mês que você laborou, que você trabalhou, que você fez por merecer aquele salário, certo? Então, na contabilidade, a gente não trabalha em regra geral, né, a princípio, mas existem exceções com mês pagamento. A gente trabalha com mês de competência para efeito de registro, mas ressalvo que existem exceções, tá? Então, os registros vão ser considerados contabilmente no sistema contábil, considerando a competência dos fatos, ou seja, os fatos geradores. Vamos ver também que nós temos regimes diferentes, né, que podem ser utilizados. É o regime de competência, que eu acabei de falar, que tem a ver com o princípio da competência, e o regime de caixa, que tem a ver também com a questão do pagamento, entrada e saída de recursos. Reconhecimento das receitas no ganho é importantíssimo, né, gente? Por quê? Porque a gente está falando de um crescimento, de um estudo de um objeto que chama-se patrimônio. E o que faz o patrimônio crescer, certo? É a receita. Então, a receita possibilita o crescimento do patrimônio. Eu não consigo ter patrimônio se eu não consigo obter novas receitas. Eu não consigo fazer esse patrimônio crescer se essas receitas não acontecerem, né? Novas receitas. Então, vocês vão entender o que é uma receita, como é que ela funciona dentro desse processo, o que ela ocasiona no patrimônio líquido da empresa. Vamos ver também aí, nós temos que ser prudentes, né? Existe um princípio chamado princípio da prudência dentro da contabilidade. O que é ser prudente, né, gente? É não colocar, supervalorizar, por exemplo, o patrimônio de uma empresa, o ativo, sempre procurar ser o mais prudente possível para que o patrimônio das entidades estejam representados da forma mais fidedigna possível, certo? Da forma mais confiável, ou seja, que tragam seus valores dentro de uma realidade, certo? Então, isso é ser prudente. E aí nós vamos ver que entre duas alternativas válidas, né, e só pode ser prudente quando a gente tem duas situações diferentes, né? Ou seja, se eu tiver que quantificar, por exemplo, um ativo que eu tenho,
né? Mas eu tenho dúvida em relação ao valor desse ativo. Esse ativo, no mercado, ele vale o valor X, e aqui, para mim, eu entendo que ele vale o valor Y. Então, qual dos dois valores eu vou considerar, certo? Então, tudo isso vai ser estudado aí também, mas sempre observando o quê? Prudência. Prudência significa menor valor para os bens e direitos, se possível, né? Então, sempre que eu tiver duas situações onde eu tenho valores para ativos, eu vou considerar o menor valor possível. E o maior valor possível para as obrigações, que aí, com isso, eu não crio uma falsa ilusão de um patrimônio, por exemplo, que ele não existe. Vamos entender também que a contabilidade trabalha por períodos, certo? E aí, todas as empresas, todas as entidades, elas têm aí um período considerado, que é um intervalo para as demonstrações financeiras. Esses intervalos eles podem ser mensais, trimestrais, anuais. Vamos falar também, até falei já hoje sobre isso, equação patrimonial, onde nós temos aí um ativo, esse ativo representa bens e direitos, nós temos um passivo que representa as obrigações, e nós temos o patrimônio líquido, que representa a riqueza líquida, certo? Falei aí rapidamente para vocês, mas a gente vai trabalhar essas equações patrimoniais, e vamos ver que essas equações, essa equação patrimonial, ela é sempre utilizada, e é ela que vai denotar para a gente se a empresa está numa boa situação, por exemplo, se está numa situação ruim, né? Enfim, se ela está devendo mais do que tem, por aí vai. Esses elementos são importantíssimos aí, porque nós temos um equilíbrio, né? Não sei se vocês conseguem observar, mais abaixo aqui desses blocos aqui, nós temos uma balancinha aqui, tá meio, dá para ver aqui, bem sutil, onde nós temos um ativo, esse ativo, ele é o lado positivo, são os bens e direitos, esse ativo, ele sempre vai ser igual ao somatório desse outro lado direito aqui, que é o passivo e o patrimônio líquido, certo? Então, se nós pegarmos aí, o passivo é aquilo que a empresa deve para terceiros, o patrimônio líquido é aquilo que ela tem de riqueza líquida, ou seja, é o que a empresa deve para os sócios. Aí alguém vai falar assim, professor, mas como assim a empresa deve para os sócios? Mas o sócio não é dono da empresa? Sim. Mas nós temos o primeiro princípio lá que foi falado, que é o princípio da entidade, onde o patrimônio dos sócios não se mistura, não se confunde com a pessoa física do sócio. Então, se nós considerarmos que o sócio ele tem uma personalidade jurídica própria, como pessoa física, a empresa é sim devedora dele. E aí nós temos essa separação, né, entre as duas personalidades, a personalidade jurídica, que é representada pelo sócio, sim, que é o representante da empresa, mas ele tem a personificação física dele, e nesse momento a empresa ela passa a ser uma devedora perante essa pessoa, certo? Então, esse lado direito, que nós estamos vendo aqui, que é o passivo e o patrimônio líquido, nós temos justamente os credores da empresa, ou seja, a empresa deve para essas pessoas, certo? Então, tudo que ela deve para terceiros, governo, fornecedores, até os próprios empregados, vai estar representado aqui no passivo. Tudo que ela deve para os sócios, né, que é a riqueza líquida da própria empresa, vai estar representado aqui no patrimônio líquido, certo? A soma desses dois sempre vai ser igual ao somatório de todos os bens e direitos que estiverem aplicados nessa empresa. O que são bens e direitos aplicados nessa empresa? A empresa comprou máquinas, equipamentos, imóveis, ela precisa operar, certo? Ela tem recursos disponíveis para fazer, por exemplo, mercadorias, ela fabrica mercadorias, então ela tem estoques. Tudo isso aí compõe um ativo da empresa. Nós vamos ver também que esses elementos aqui, que são importantíssimos, eles são compostos por contas representativas. Cada elemento desse aqui, nós vamos ter diversas contas diferentes que indicam qual é o patrimônio dessa empresa. Falado ali do patrimônio líquido, onde nós temos a representação dos valores dos sócios e acionistas. Foi falado também sobre o passivo, que representa os direitos da entidade, né? Os ativos são recursos econômicos que beneficiarão a empresa no futuro. Na verdade, tudo que é aplicado na empresa
aplica-se pensando, estou falando, gente, obviamente estou falando agora de uma empresa, né, uma empresa que gera resultados. Esse resultado não necessariamente tem que ser lucro, né, é uma entidade que gera resultados, pode ser uma entidade pública também. Então, resultados, eles podem ser lucros ou não, vai depender do objetivo da empresa, mas, com certeza, tudo que é aplicado, né, em termos de recursos, é no sentido de gerar os resultados esperados para aquela determinada entidade. O capital social, que nós vamos entender também o que é, nós ouvimos falar muito, né, de cotas de capital social, de ações no mercado financeiro, é justamente isso. Essas ações são as representações da riqueza líquida da empresa ali, que fica no patrimônio líquido, certo? E, obviamente, que quanto maior o valor da empresa, em termos de patrimônio, maior o valor dessas ações, certo? E aí entra até uma questão aí de mercado financeiro, né, de entendimento de mercado financeiro. Quando você compra e vende ações, você está pensando, quando você compra ações, você está pensando em vender essas ações por um preço maior do que você comprou, que não faria sentido nenhum, ou pelo menos, falando como investidor, né, obviamente, não estou falando como uma pessoa que está entrando na sociedade, mas, enfim, você compra para revender na frente, então, a ideia é a seguinte, quando eu comprei imaginando que essa empresa vai crescer, vai aumentar o valor dela ao longo do tempo, e essas ações vão aumentar de valor também. Vamos ver aí também que dentro desse patrimônio da empresa, patrimônio líquido, nós temos reservas que precisam ser constituídas, né? Aí temos diversas reservas diferentes, reservas de lucros, reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingências, reserva de incentivos fiscais, reserva de lucros a realizar. O fato é o seguinte, que todas essas reservas que são constituídas aqui, elas são provenientes dos lucros das empresas, né? Então, e a ideia dessas reservas é justamente criar mecanismos de proteção do patrimônio da empresa ao longo do tempo. Podemos ter também uma conta, não necessariamente você vai utilizar essa conta, mas para registrar os prejuízos acumulados que a empresa vem ao longo do tempo, que é a parte ruim, né, que a gente não espera que aconteça, mas que, infelizmente, também faz parte do processo. Aí vamos ver também, dentro desse preâmbulo de estrutura patrimonial, né, nós vimos lá que nós temos ativo, dentro do próprio ativo nós temos um ativo chamado ativo circulante, isso também vai ser explicado para vocês ao longo do tempo, com tranquilidade. Nós temos um ativo não circulante, que vamos entender o que é circulante, não circulante dentro da contabilidade. Temos ainda esse slide aqui todo gaiato. Temos ainda o passivo circulante, né, dentro do passivo. Então, você vai entender o que é circulante dentro do passivo. O passivo não circulante também. E o patrimônio líquido, que a gente já falou também, que é composto de diversas contas diferentes. Aí nós temos aqui as principais, né, capital social, reservas. Mais uma informação vai ser também colocada ao longo do tempo. Nós falamos aqui do método das partidas dobradas. E o que é a partida dobrada, né, gente? Para todo crédito, nós temos um débito correspondente, ou vice-versa, certo? Então, qualquer elemento que estiver compondo o patrimônio para o ativo, por exemplo, nós temos que ter uma contrapartida no passivo ou uma contrapartida dentro do próprio ativo. Ou seja, eu não tenho um lançamento, uma transação que me traga somente a movimentação em uma conta. Tem que ter pelo menos duas contas sendo movimentadas aqui dentro do patrimônio. Nós temos a própria questão também do lucro e prejuízo, que vai ser colocada, que tem a ver com as receitas e despesas, né? Com receitas e despesas, a diferença entre esses dois elementos gera lucro e gera prejuízo. Então, quando eu tiver despesas em determinado período que forem superiores às receitas, teremos prejuízo. Se nós tivermos receitas em determinado período, quando a gente fala de determinado período, eu estou falando aqui, pode ser um período quinzenal, pode ser um período de uma semana, ou seja, é um período de apuração de resultados, certo? Eu posso ter lucro ou prejuízo. E aí nós temos aqui as principais demonstrações contábeis, né? Nós
temos aqui o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, demonstração de resultado abrangente, que nós chamamos de DRA, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa do período e as notas explicativas. Ou seja, nós temos diversas informações diferentes, né, dentro da contabilidade, das demonstrações. Dentro desse período, desse semestre aqui, como é apenas um semestre, nós vamos trabalhar, obviamente, as principais, certo? Vamos trabalhar muito mais em cima do balanço patrimonial e falar alguma coisa sobre a demonstração de resultado, mas também não vamos aprofundar muito nessa demonstração de resultado, porque isso aí já provavelmente vocês vão trabalhar com mais tranquilidade na contabilidade comercial. E aí o tempo que nós temos aqui, se tiver possibilidade de mostrar, aprofundar, a gente vai. Mas, a princípio, focar mais até o balanço patrimonial. E dali para baixo, vocês vão ver em outras disciplinas que vão aprofundar mais esse conteúdo contábil para vocês. Vamos entender também que todas as transações, lembra que eu falei para vocês, transações vai ser uma palavra que a gente vai ouvir muito nesse curso, nessa disciplina, né? Elas são registradas oportunamente, princípio da oportunidade. E aí nós temos um livro que é chamado livro diário, onde nós fazemos o registro de todas as transações. Gente, esse livro diário, ele não é um livro manuscrito, né? Hoje, na verdade, ele até pode ser, mas hoje em dia não se utiliza mais de forma manuscrita. Hoje em dia é tudo o quê? Sistemas de computadores, é tudo um sistema, são tudo softwares. Então, você vai fazer o registro através de sistemas contábeis, né? Sistemas computacionais. Vamos ver também que um outro livro, o livro Razão, onde nós temos o extrato das contas contábeis. Todas as transações que nós registramos no diário são transferidas para esse livro Razão, certo? Então, ele é um reflexo das transações que são registradas no livro diário, e ele traz de forma sistematizada as contas que são movimentadas. Então, quando eu falo de contas movimentadas, são representações patrimoniais que recebem nomes para poder entender todo tipo de transação que ocorre e entender também como que é a composição do patrimônio das empresas, certo? Então, as empresas, por exemplo, elas têm caixa? Tem. Então, nós temos uma conta para o caixa, conta caixa. As empresas, ela têm máquinas e equipamentos na sua composição patrimonial? Tem. Então, nós vamos ter uma conta que registra as máquinas e equipamentos da empresa. Essa empresa, ela tem estoque de mercadorias, ela é uma empresa que compra mercadoria para revender, então nós vamos ter uma conta que registra o estoque dessas mercadorias. Então, isso são contas, certo? E essas contas, elas precisam ser separadamente controladas. Então, esse livro Razão, ele serve para controle separado dessas contas. Vamos ver aí também o que é uma depreciação, né? O que é depreciação? É o desgaste do patrimônio ao longo do tempo. Então, a gente compra um carro hoje, esse carro ele sai da loja, ele sai com valor X, daqui a um ano, né? Ele sofre depreciação. Ele vai ficando velho, ele tem um desgaste. E aí, gente, como a contabilidade, ela serve para quê? Para mensurar o patrimônio da empresa, ela tem que levar em consideração essa depreciação desses bens, certo? São todos os bens que sofrem depreciação? Não. São bens materiais que sofrem depreciação. Então, vamos ver também como é que funciona essa depreciação dentro do processo contábil. O balanço, né, é uma foto do estado patrimonial de uma entidade em determinado momento de sua existência, certo? Então, quando a gente fala de balanço patrimonial, vamos fazer um balanço patrimonial, vamos pegar aí hoje, o que é que vocês têm, como é que está o patrimônio de vocês hoje? Uma foto do estado patrimonial em determinado momento. Então, se quisermos saber hoje qual é a riqueza líquida nossa como pessoas físicas, a gente tem que fazer esse levantamento, tem que elencar tudo que você tem de bens e direitos de um lado, tudo que você tem de obrigações, né, a pagar do outro lado, pegar esses bens e direitos que você tem aí, quando a gente fala de direitos, são valores a receber, então você pode ter emprestado, por exemplo, dinheiro para um colega, e esse colega vai pagar daqui a um mês, então isso também entra no seu patrimônio, né, tem que ser considerado, certo? E aí
todos os bens, todos os direitos somados, diminuído dessas obrigações a pagar, tudo que você tem a pagar para os seus credores, a diferença entre esses dois valores vai nos dar aí qual seria a riqueza líquida do nosso patrimônio hoje, né? A demonstração do resultado. Professor, Oi. nessa questão aí de cálculo do patrimônio, aí, por exemplo, eu comprei um carro e eu paguei um pouco mais da metade. Esse valor que eu já paguei, ele entra como fazendo parte do meu patrimônio líquido? Ou só quando eu terminar de quitar? Não, ele entra. O que acontece? Quando você faz o pagamento dessas prestações, automaticamente o valor a pagar diminui. Então, óbvio que isso, se você pegar lá o valor do carro, por exemplo, você comprou por 50 mil o carro, certo? Financiou 50 mil, já pagou 25, então você deve somente 25 daquele patrimônio que está representado por 50. Então, de forma líquida, aquele carro tem um valor para você patrimonial, né, de forma líquida, de 25 mil, digamos, certo? Então, o balanço patrimonial, ele é um sistema, ele vai fazer de uma forma automática isso para você nem precisa se preocupar, porque quando você vai fazendo o pagamento das prestações, esses valores já são abatidos do passivo. E aí, quando você faz um novo levantamento, ele já passa para você a situação líquida do seu patrimônio. Por isso que é importantíssimo essa parte que nós vimos aqui anterior, mostra justamente esses três elementos, que é o ativo, que é o passivo e o patrimônio líquido. Essa parte do patrimônio líquido, ela serve justamente para isso, para considerar exatamente o que você tem direito em relação ao total do seu ativo, entendeu? Deu aí a questão? Beleza, entendi sim, obrigada. Galera, então nós temos aqui o validação do livro, a apresentação, balanço, e também temos aqui a questão do demonstrativo do resultado. O que é o demonstrativo de resultado, né, gente? Ele serve para mostrar qual o momento que eu estou tendo lucro, qual o momento que eu tenho prejuízo, certo? Esse demonstrativo, como já tinha falado lá, nós temos períodos contábeis, então eu posso fazer uma demonstração do meu resultado mensal, eu posso fazer uma demonstração do meu resultado trimestral, se eu quiser bimestral, assim. Gerencialmente falando, eu posso fazer até a diário, se eu quiser isso aqui, certo? Independentemente do que o fisco considera para ele como sendo o ideal para apresentar, porque o fisco ele estabelece períodos, né, quando a empresa precisa apresentar esses demonstrativos, mas gerencialmente não, gerencialmente eu posso fazer em qualquer momento. E aí, dentro desse balanço, nós vamos sempre ter essa questão do débito e crédito, que já foi falado ali anteriormente para vocês, né, mecanismo de débito e crédito, como é que isso funciona, o que é o débito e crédito dentro da contabilidade. Muito bem. Galera, como eu falei para vocês, hoje, primeiro dia, né, a gente não pode querer entender a contabilidade tudo em 3 horas, não dá, né, gente? Então, na verdade, 2 horas e 45 minutos, né? Tá tranquilo por enquanto? O que eu quero de vocês hoje é o seguinte, que vocês se concentrem em entender o que é o débito e o crédito na contabilidade. Então, se vocês puderem fazer algumas leituras, entrar no Pai Google, né? Pai Google, hoje em dia, você vai lá, coloca lá, teoria, débito e crédito na contabilidade, ou no YouTube, dá uma olhada lá, vejam outros professores falando sobre o assunto, ou outras leituras, para consolidar esse conceito na cabeça de vocês. Por quê? Porque isso vai ajudar bastante na condução, no processo de aprendizagem contábil para vocês. Tá? E aí eu passei, né, de forma geral, em algumas coisas que são importantes, na base histórica, e no que a gente ainda vai ver mais na frente, mas a gente vai trabalhar de forma bem condensada, bem sistemática, para o aprendizado de todo esse processo teórico que envolve a contabilidade, ok?
Então, na próxima aula, eu já vou começar a passar atividade para vocês. Vocês já vão ter algumas atividades já objetivando o conhecimento contábil. E no final do semestre, vocês já vão estar, com certeza, sabendo fazer lançamento, sabendo fazer um levantamento de balanço patrimonial, sabendo fazer diversas coisas que são importantes dentro da contabilidade. Tudo bem? Está tranquilo para vocês? Tá sim, tudo sim. Ok. Então, por hoje é só, estamos aqui no horário, né, às 22h05, passamos 5 minutos do nosso horário. Não esqueçam de mandar um oi para mim lá no WhatsApp, para eu mandar para vocês e a gente se comunicar melhor, né, que é importantíssimo. E é isso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer orientação, vocês podem mandar mensagem, não tem problema, já falei. Se eu não responder na hora, assim que eu puder, eu vou estar respondendo. Alguém quer falar alguma coisa? É a presença, professor. Então, galera, presença. Quem chegou mais um pouquinho atrasado aí, não deve ter ouvido falar. Eu instalei uma extensão aqui no nosso Meet, que já faz a chamada automática. Então, assim, eu tenho um relatório de todo mundo que entrou, a hora que saiu, se entrou e saiu, se entrou e saiu, se entrou só uma vez. Eu tenho tudo isso aqui já informado, tá? Então, a gente não vai ter, assim, a chamada, ô, fulano, Beltrano, não sei o que. Por exemplo, estou usando o login de outra pessoa. Como é que vai constar aí? Porque meu nome é Gilson, entendeu? Entendi. Nesse caso, Gilson, você que sempre já coloca seu nome aí já está registrado aqui na aula, mas coloca no chat para mim, Tá. Que aí quando eu encontrar um nome diferente, eu vou procurar no chat quem é a pessoa, tá? Beleza. Ok. Tranquilo? E é isso, galera. No que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. E o que eu puder fazer para ajudá-los, e estou aberto também a sugestões, caso vocês tenham. E vamos tocar o barco, porque só depende da gente. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus. E até a semana que vem, então. Boa noite. Boa noite, professor.